Você está no podcast Sem Farpas. Eu sou o apresentador Jorge Braga. Eu sou a apresentadora Joicele Miranda. E aqui você encontra um bate-papo descontraído com todos os personagens de Barbosa, Ferraz e região. Fique ligado! Sem farpa, zero farpa, tropa, tá ligado? Eu sou Jorge Braga e este é o Sem Farpas. Hoje nós estamos recebendo aqui o pastor Jairo Sadraque. Boa noite, pastor. Boa noite, Jorge. Um abraço, satisfação de estar aqui. Pastor, nós hoje estamos aqui para falar com o senhor sobre uma história de vida, né? Porque a gente conhece a Igreja Quadrangular, todos conhecem você como pastor Jairo da Quadrangular, né? Quem é Jairo Sadraque? Jairo Sadraque é filho de um madeireiro, o seu Augusto Cardoso, da dona Rosa, que está vivo e forte até hoje, né? Meu pai já foi lá para cima, tá lá no céu, mas a mãe tá lá fortona, brava como sempre. Falei que até agora no Dia das Mães coloquei a fotinha dela, falei, a carinha dela parece mansa, mas quando a gente era pequeno o chicote estralava, Jorge. Sério? Graças a Deus. E eu fui chamado para ser um pregador de esperança, para levar esperança às pessoas. Eu não fui chamado para ser um pregador do Apocalipse, mas um pregador de esperança. Sim, a gente sabe da trajetória, sabe das pessoas que frequentam, né, a Igreja Quadrangular, das pessoas que conhecem o senhor fora da Igreja Quadrangular. Eu queria saber, pastor, um pouquinho da história sua. Como começou, quem é o pastor lá atrás, antes de ser pastor, o que levou a ser pastor? Jorge, na verdade, Jesus falou, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E essa história é muito forte, porque para quem estuda um pouco da história dos judeus, as crianças, elas eram escolhidas pelos mestres, pelos rabinos, se tornavam discípulos, seguidores, para aprender também a ser um mestre, para aprender a ensinar outras pessoas. Quando você vê a história de Pedro, Tiago e João, eles foram rejeitados na prova da época. Os mestres da época, os rabinos, os rejeitaram. Mas Jesus os escolheu. Quando Jesus chega lá na praia da Galileia e convida eles, vinde após mim, era algo muito forte, porque aquilo representava uma segunda chance. Então a gente é escolhido. A gente cresce numa família com muita dificuldade, com muita luta, como a maioria dos brasileiros assim passou. E eu começo a sentir um chamado para ser um pregador no ano de 94, desde pequeno, congregando, frequentando a igreja. Mas em 94, num show do Matos Nascimento lá em Cascavel, eu fui muito tocado. Uma multidão, num frio, ele começa a tocar um teclado, cantar aquela música Sou Feliz, e aquilo me impactou. E eu falei assim, poxa vida, eu quero fazer isso também. Quero um dia me apresentar, poder falar alguma coisa, poder orar por alguém. E aquilo mexeu com a gente e foi assim acontecendo. Comecei a receber convites para ir, eu era muito novo ainda, para ir numa igreja, para ir em outra, comunidades. Eu era convidado para fazer oração na escola. Eu sempre tive um chamado forte com liderança. Quase todas as vezes, na época de escola, eu era líder da sala. Sempre fui líder, chamado para ser liderança, para representar alguma coisa. E essa foi minha vida. E hoje estamos aqui, são quase 30 anos que eu sou pregador da palavra. Pastor, agora mudando um pouquinho de assunto, se o senhor pudesse voltar no tempo, tipo, vamos supor, 10, 15 anos atrás, o que o senhor mudaria na vida do senhor? Rapaz, tem muita coisa, ô Jorge. Tem gente que diz, eu não me arrependo de nada. Meu Deus do céu, a gente se arrepende. Nós somos o ser humano é alguém que está em construção todos os dias. Sim. Mas vamos mais profundo. Tô tentando pensar aqui. É tanta coisa, ô Jorge, que eu me arrependeria. Nós precisamos, como muitos acertamos muito, nós erramos muito na nossa vida. Nós às vezes, quantas brigas a gente já fez sem necessidade? Sim. Hoje, pela manhã ainda eu estava fazendo minha live lá, no meu escritorinho lá da igreja. Fala, Isaac, filho de Abraão. Isaac desentupiu um poço, chegou um pessoal, essa água é nossa. Falei, tá bom, fica para vocês, vamos para a próxima. Chegou na próxima, deu confusão, vamos para a próxima.
Aí não deu problema, ele falou assim: aqui Deus nos abençoa, a gente vai enriquecer aqui, a gente vai prosperar aqui. Ou seja, ele foi, Jorge, pro próximo passo, não ficou brigando. Então eu acho que um dos arrependimentos meus, eu já discuti por coisas bobas, já briguei por coisas bobas. Com certeza se eu pudesse voltar, como seria bom ser mais novo com a cabeça que a gente tem hoje. Acho que sim, com a experiência, né? Com a experiência que a gente tem. Qual conselho o senhor daria para o pastor Jairo de 10 anos atrás? Seja mais calmo. Eu era muito temperamental. Tenho trabalhado isso, eu quero melhorar cada dia, Jorge. Jorge, nossa vida está passando, gente. Vocês estão nos acompanhando aí. Passa muito rápido. Eu peço a Deus que me ajude a cada dia ser melhor, para cuidar melhor dos meus amigos. Sim. Para ser uma pessoa melhor para os meus amigos, para quem gosta de mim. Porque também quem não gosta, Jorge, você não consegue agradar nunca, né? Mas nós temos que ser bom também. Para quem gosta, para quem não gosta, temos que ser melhor. Conselho, pastor Jairo, seja mais calmo, seja mais tranquilo e aproveite e curtir mais a vida. Sim, esse é um ótimo Ser mais conselho. feliz com a família que a gente tem, com a esposa, com nossos filhos, que é uma coisa maravilhosa. O senhor falou em ser feliz, pastor. Qual a definição de felicidade para o senhor? Felicidade é você ter alguma coisa que o dinheiro não pode comprar. Deus me abençoou muito, Jorge, nos anos 2000. Eu me lembro que eu tinha uma rotina de viajar muito. Cheguei a ficar 30 dias, 40 dias fora de casa, viajando, trabalhando, viajando. E daí Deus abençoou. Eu comecei a ganhar um bom dinheiro naquele tempo. E um dia, eu nunca me esqueço disso, eu estava passando num lugar, tinha uma casa muito simples, um barquinho, umas crianças todas sentadas, tudo feliz, comendo as coisas assim. Eu falei, meu Deus, a felicidade é isso, não é essa loucura. Felicidade é você sentar para tomar um café com uma farofa, gostoso. Você sabe o que é a definição da felicidade? É paz. É paz. Eu já fui convidado para orar e fazer atendimento espiritual em lugares maravilhosos, que lá dentro tinha uma pessoa angustiada querendo se matar. Como ando muito, todo mundo sabe da minha identidade com pessoas mais simples, já tomei muito cafezinho em copo de lata do milho transformado na canequinha, gostoso, maravilhoso. É como Salomão falou, Jorge, que às vezes uma choupana com paz é melhor do que um palácio sem paz. E realmente né, pastor? Porque mostram muito que o homem corre muito atrás do dinheiro, né? Para ter um conforto. É aquele homem que mora na beirada do rio, numa cabaninha. O rico está correndo atrás para ganhar dinheiro para ir lá comprar uma cabaninha para estar lá na beirada do rio no final de semana. Então, a felicidade realmente é alguma coisa que é muito simples de conquistar e que muitos não enxergam. A prosperidade é o dom de Deus. Fama, riqueza não é do diabo, é de Deus. Deus transformou Josué num homem rico e famoso. A história bíblica é repleta de Deus transformando pessoas em pessoas poderosas, vencedoras. O que acontece é que a obstinação por isso leva muitas pessoas a não viver mais a vida. Eu escutei de um gerente de banco que se aposentou, amigo meu, foi meu padrinho de casamento, falou para mim assim: poxa vida, eu ganhei tanta coisa, mas eu não vi os meus filhos crescer. Eu não vi meus filhos crescer, falou para mim. Será que, sinceramente, gente, será que vale a pena tudo por uma conquista? Então a felicidade é alguma coisa que o dinheiro não pode comprar. Meu filho, quando nasceu, a minha esposa recuperando, ele dormia no meu braço. Eu vou falar para você que é pai, que está me vendo agora, você que um dia vai ser, não há uma definição no mundo que possa simplificar isso, explicar isso. O preço, o que pagaria você ter seu filho? Você hoje foi levar meus filhos na escola. Quanto custa? Pergunte a uma mãe que sepultou o filho se ela daria tudo que ela tem
para tê-lo de volta, ela ia responder a pergunta. Ia falar assim: daria a minha vida. Eu queria ir no lugar. Então, tem coisas, quem tem pai, quem tem mãe, gente, você sabe que se perder tua mãezinha, a falta que faz, a riqueza. Hoje eu estava lembrando uma história ontem de São Lourenço. Quem foi São Lourenço? Foi um diácono piedoso, da Idade Média aí da Igreja Católica. O São Lourenço, o que ele fez? São Lourenço cuidava lá de uma cidade, uma paróquia e tal, e chega o pessoal do governo e diz assim: nós queremos, cadê os tesouros? Nós queremos os tesouros da igreja, nós queremos a riqueza e tal. Eles queriam, e ele, tal dia vamos voltar. E quando voltaram, lá ele tinha idosos, pessoas com deficiência, pessoas pobres. Ele reuniu todos e falou: aqui estão os tesouros da igreja. As pessoas são os tesouros que nós temos. Eles ficaram muito irritados, eles mataram São Lourenço. São Lourenço perdeu a vida dele porque ele olhou nas pessoas o maior tesouro. Ele se realizava atendendo e cuidando daquelas pessoas, Jorge. Então isso é interessante. Felicidade é você, às vezes a felicidade está perto, a gente aqui não vê. O resto, se hoje quem está nos acompanhando agora, Jorge, talvez você está nos acompanhando agora, você está endividado, você está com um monte de problema, você está se sentindo infeliz e triste. E às vezes você não sabe que tem muita gente com problema que não aparenta o problema. Mas talvez você, com todos os problemas que você tem, você já viu hoje a mãe, o pai, o irmão, o filho, você pode dar um abraço, pode pentear o cabelinho dele para levar na escola. Você é milionário. Sim. Pequenas coisas, né? Pastor, mas... não vem com bomba não, hein? Não, pode ficar tranquilo. Aqui é light. Como diz a Joy Miranda, é light. Gente, todo grande homem tem sempre um grande sonho. O sonho do Senhor. Meu Deus do céu. Cara, a gente sonha tudo misturado, né, Jorge? Mas sempre tem aquele um objetivo. Você sabe o meu sonho quando eu falei que eu senti essa chamada lá em 94, meu sonho era fazer pregação. Falei, meu Deus, o dia que alguém me ligar falando assim, você que é o Jair e tal, eu quero que você venha fazer uma conferência. Falei, meu Deus, será que esse dia vai chegar? Meu pai foi embora, né, a gente com 13 anos. Que eu sonhava, muita coisa na minha vida que eu sonhei, Joiciele, aconteceu. Muita coisa que eu sonhei aconteceu na minha vida. Hoje, o sonho que eu tenho hoje, eu ainda tenho um sonho, que é um sonho que está assim, um pouco longe, por isso é sonho. Se fosse perto, né? Como é que você voa? No sonho, né? Você voa no sonho. Então mas é o sonho em viajar pelo Brasil, levando essa mensagem, a gente lutar para chegar num nível desse ainda. Nós estamos aqui numa conversa informal com o pastor Jair Sadraque da Quadrangular, e agora é a hora daquela vinhetinha, né? Rodar aí os patrocinadores, e o segundo bloco é com Joy Miranda. A Colombo lançou a semana Prazão Parcelinhas para você. Esta semana você realiza seus sonhos com pequenas parcelinhas e o prazo que só a Colombo tem. Vem pra Colombo que aqui dá negócio. Olá, boa noite. Sou Joiciele Miranda e dando continuidade ao nosso podcast Sem Farpas, pastor, aqui o nosso convidado, pastor Jair Sadraque de Barbosa Ferraz. Agora vamos direto e reto. Jair Sadraque, se você não fosse pastor, o que gostaria de ser? Eu gostaria de ser jornalista, mas o coração é forte, com certeza. Fala, mas se você não, hoje, vendedor, a melhor profissão do mundo. Algum ramo específico? Vendedor. Pastor, quem foi ou é a sua maior referência na vida e por quê? Deixa eu só falar por que o vendedor. O vendedor, ele realiza sonho. O vendedor conduz as pessoas ao sonho. Não é uma profissão simples e não é fácil ser vendedor. Parece ser, mas não é. A habilidade de um vendedor muda a história e a vida de uma pessoa. A minha maior referência na vida é a mãe. Lembrar da minha mãe
faltando coisas em casa, e animada, cuidando dos filhos e lutando, lavando roupa em tanque, naquele tempo, em tábua dentro de rio, que a gente já morou no meio do mato. Então, a mãe e o pai é a referência, gente, tem que ser. Não é porque meu pai foi embora aos 13 anos de idade, fiquei 8 anos sem saber notícia. Um dia eu recebi ligação do meu pai, mas eu tenho respeito, carinho e admiração pelo pai e pela mãe. Minha mãe, ela é heroína, ela ocupa um lugar que ninguém consegue ocupar dentro do meu coração. A maior referência da minha vida é minha mãe. Tem muitas outras, referência ministerial, referência pessoas que me aconselharam, mas a mãe é a mãe. Quais são os principais desafios de ser pastor? Se atualizar para o mundo que nós estamos vivendo, se atualizar para o mundo moderno que vem aí, o mundo digital, o mundo da tecnologia. As pessoas também estão diferentes. Nós vivemos hoje, Joyciele, uma epidemia muito grande de problemas emocionais. Eu preciso uma hora sentar para conversar, eu preciso fazer esse caminho, sentar para conversar com psicólogos, com psiquiatras, com psicoterapeutas, para mim me localizar, para mim ter a certeza do que tenho encontrado. Eu nunca vi tantas pessoas reclamarem de problemas emocionais. Gente que não consegue dormir, dependente de remédios, e mais remédios, medicamentos, é uma loucura. O pastor tem um desafio, se preparar para esse mundo tá aí, para atender melhor as pessoas, porque o pastor não cuida da parede da igreja do tijolo, ele é o administrador. Sim. O pastor cuida de pessoas. Exato. Pastor, qual foi a situação mais inusitada que já passou na igreja durante o culto? Pai do céu, meu Deus, são quase 30 anos. Eu nunca me esqueço, a primeira igreja que eu fui pastor chama São Pedro do Iguaçu. Sim. Como titular. E lá chega uma senhora de 80 e poucos anos e um menino magrinho do lado dela, e eles assistiram todo o culto. E quando aquele culto vai terminar, a gente apresenta os visitantes, os convidados. E eu olhei aquela senhora e aquele menino, um jovem ainda, um adolescente, sim, um pouco mais de adolescente. Falei, lá está uma senhora, e lá está, obrigado pela visita, pela presença de vocês, e deve ser a avó e o neto e tal. E terminou. E quando terminou, a diaconisa que cuidava lá falou assim, pastor, como é que você faz uma coisa dessa? Eu falei assim, mas o que eu fiz de errado? Você apresentou eles como vó e neto e tal, eles são um casal. Eu falei, não, mas não tem como. Aquele menino tem 17 anos, 16 e 80, mas tudo bem. Foi uma lição, eu jamais, não tenho preconceito nenhum com idade, de relacionamento, e eu parei de apresentar no impulso de lá para cá. Estamos falando de uma coisa de mais de 20 anos atrás. Foi muito inusitado. E mais outras, né? Tava pregando uma vez, Joyciele, chegou um rapaz, um calor muito grande, em Cianorte isso aconteceu. Entrou na igreja, e quando ele entrou na igreja, ele entrou com uma jaqueta. Todo mundo com calor muito grande, todo mundo até com camisa. Esse rapaz entrou no culto com uma jaqueta. Assistiu, ouvindo a pregação. Quando deu uma altura, ele levantou, foi caminhando pelo corredor. É natural que a gente pense que a pessoa está vindo pedir uma oração. Quando ele chega na frente do local da oração, ele enfiou a mão, ele arrancou uma faca desse tamanho, e naquele momento correu o Johnny, que hoje é piloto de avião, mora em Cianorte também. O Johnny correu, o pessoal correu ali, e ele, por um momento, ele hesitou e ele tacou a faca no chão, aquela faca cabo de madeira, despedaçou, recolheu a faca, todo mundo cercou ele. E na verdade ele não tinha intenção de nos atacar, ele estava desesperado, eu acho que ele saiu para se matar, para fazer alguma coisa, e entrou na igreja, e na hora da palavra ele levantou, foi lá na frente. Que bênção. E teve esse ato, mas assustou o pessoal um pouquinho, porque assusta, mas que bênção. Pastor, continuando com a nossa entrevista, né, nosso bate-papo aqui, qual a dica você daria para quem quer se tornar um pastor, assim como você? Então, na verdade, nós fomos escolhidos aí, a gente não... Eu nunca pensei, eu vou ser um pastor. Essa é a verdade.
Quando a gente viu, a gente estava envolvido. Mas quem tem um sonho, porque é um sonho. É um sonho, né? Tem gente que tem sonho, meninos já me procuraram, pessoas procuraram, ô pastor, eu gostaria procurar a escola de teologia, estudar e fazer um bom estágio. Congregar numa igreja em que você admire o trabalho daquela igreja e você tem que acompanhar de perto. Eu, na época, eu viajava muito, eu parei no ano 99, todas as minhas viagens e fui fazer um estágio na cidade de Palotina com um pastor que já está lá no céu, o pastor Hamilton. Uma liderança muito forte, extraordinária, que eu fui lá para me forjar. Estágio pastoral é tempo de luta, de dificuldade, de lágrima, de sofrimento. Você é um jogador de água nas mãos. Você só serve. Sim. Você está ali o primeiro a chegar, o último a sair, e você só está ali para servir, para poder preparar tudo para que o pastor chegue, para que os obreiros cheguem, para que o povo chegue. Você é aquele que está ali para observar e aprender. Aliás, os sacerdotes na época de Jesus, o último ano do estágio deles, Joiciele, era ouvir. Eles precisavam ficar em silêncio, observando e ouvindo. Porque o sacerdote, ele ouve o povo e fala com Deus. O profeta, ele ouve Deus e fala para o povo. Então, o pastor que é muito ligado a uma área sacerdotal, o estágio, ele precisa ter um bom estágio. Sim. Qual foi a maior decisão que você teve que tomar na vida? E o porquê foi tão difícil? Nossa, Joyce, que pergunta! Essa é profunda. Maior decisão da vida, Jorjão, você tem que me ajudar. Joyce, a vida nossa é uma vida de decisões. Exato. Né? A vida nossa é uma vida de decisões. Eu não sei responder essa pergunta, Joyce. Decisão de trabalho, de família, às vezes algum sonho que deixou para trás para poder iniciar outro, responsabilidade. Olha, uma decisão. Sabe qual é uma das grandes decisões que a gente tem que tomar? É não retroceder. Exato. Não desanimar, não desistir. Porque decisões difíceis nós temos. Eu tinha 95. Você está me fazendo lembrar um negócio agora. Em 95 a minha irmã caiu de uma cerca. Sim. E caiu com a boca aberta, atorou a língua dela. Ficou só um pedacinho. A minha irmã, meu pai foi embora quando eu tinha 13 anos. Eu me tornei o pai da minha irmã. Sim. Então eu tive que ir de São José das Palmeiras até Toledo, entrar numa Kombi. A minha mãe não foi junto. Estamos falando de 95, então eu tinha 18 anos. Eu fui e eu lembro que o médico desceu, Hospital Bom Jesus em Toledo, e falou assim: quem está com ela? Sou eu. O que você é dela? Seu irmão. Cadê o pai? Falou: não tem pai não. E a mãe não veio. Você tem que assinar um termo, porque ela vai ter que fazer anestesia geral nela. E ela pode... Por que tem que assinar um termo? Não, porque ela pode não voltar. É normal. Uhum. Falei, eu assino. Que decisão? Porque estava saindo muito sangue. Tinha 18 anos. É uma das decisões. Mas a minha vida sempre foi com decisões difíceis. É difícil falar para você. Pergunta brava essa. Pastor, onde você espera estar daqui a 10 anos? Motivado, trabalhando, com alegria, com felicidade, abençoando pessoas. Eu fazia sempre assim, daqui a 10 anos, plano. Eu fui numa palestra, aquilo mexeu muito comigo, alguém falou assim: não crie muitas expectativas, mas trabalhe. Sim. Você está trabalhando por alguma coisa, isso vai acontecer. Não parar de lutar, de trabalhar e de melhorar, né? Como pessoa, como ser humano. Para o nosso público, dê 5 dicas, né? Já falou a parte de motivação, trabalhar muito, mas assim, 5 dicas para chegar onde você deseja estar daqui a 10 anos. Joiciele do céu, isso é mistério. Eu nem sei o que falar. Não tem como responder. Essa pergunta aí tem que ser um coach, um cara fera. Vocês trouxeram um matuto aqui, gente. Trabalho, determinação. 5 dicas. Eu acho que a primeira coisa é não desistir da vida. Não desistir antes de tentar. Mas eu vou ter que estudar melhor para voltar numa próxima aqui, Jorjão. Está aí o convite. Vamos voltar.
Pastor, então, para finalizar nosso bate-papo, nossa conversa de hoje, gostaria que o senhor deixasse, uma mensagem para o nosso público e também fique à vontade para fazer suas considerações finais. Minha gente, eu jamais imaginava na minha vida que eu ia me tornar um pregador. Eu quase morri com 10 anos de idade. Quando eu nasci, o médico já procurou minha mãe, Joiciele, falou assim que eu ia morrer. Lá em Goiânia, no Hospital Santa Maria, dia 22 de maio de 77. Foi lá, sabe? Então Deus me deu uma segunda chance lá. Quando eu tinha 10 anos, tive um sério problema de saúde. Deus me resgatou de novo. Quando meu pai foi embora, eu sofri demais. Eu nunca imaginei, com a caixa de engraxar sapato lá na cidade de Mariluz, minha mãe doente, com a barriga aberta, eu que tinha que passar metiolate na barriga dela, cuidar da minha irmãzinha que tinha 40 dias de nascido. Então nossa vida é uma vida que teve muita luta. Eu não imaginava que a gente estaria hoje até recebendo um convite de vocês para fazer um podcast. Nunca fiz um podcast na minha vida. Deus abençoe você, Joiciele. Obrigada. O Jorge. Amém. E eu estava pensando num negócio interessante, Jorge. Que você sabia, o teu nome é Jorge, começa com J. A Joiciele começa com J e o pastor Jairo começa com J. Que legal. O J é a letra mais poderosa do alfabeto hebraico. O J. Olha, eu não sabia dessa. O J, porque o J é quando Moisés estava no monte, que a sarça se consumia, que a voz de Deus falou com ele, Moisés falou assim: tudo bem, o senhor quer que eu vou lá no Egito e diga que o Senhor vai livrar eles da escravidão. Quem há com tanto poder que consiga derrotar Faraó e libertar um povo, que não é qualquer povo, 2 milhões de pessoas. Aí Deus falou para ele assim: digam a eles que o meu nome, e Moisés falou: qual o teu nome? Quem está me enviando? Diga a eles que o meu nome é Eu Sou. Porque ninguém é Eu Sou, Joiciele. Ninguém é Eu Sou, o Jorge. Eu era criança, sou um homem já velho, daqui a um tempo eu não serei mais. Mas Deus é Eu Sou. O que é Eu Sou? Eu Sou não é um nome por ser um nome. É um nome que significa alguma coisa. Eu Sou significa eternidade. Eterno. Então Deus falou para Moisés: Moisés, meu nome é eterno. Eternidade. Não tem começo, não tem fim. Como é que pode ser isso? E por isso que vem o nome Iavé. Começa com Y, que trazendo para o português é Javé ou Jeová. A letra J, ela se pronuncia do hebraico com I. A pronúncia com I. Iavé. Jesus começa com J. Yeshua. É muito falado Yeshua HaMashiach. Jesus é o Senhor. Então a letra J e a letra Y, ela é pronunciada como Y, ela começa com Y, mas é um J, que tem a ver com luz. Jairo, que é o meu nome, vem de Jair, que é luz. Jairo é luz, letra J, que vem de Jeová, que é o nome de Deus, significa eternidade. A mais poderosa letra do alfabeto hebraico, que tem uma ligação com Deus, com a eternidade, com o Criador. Deus abençoe a todos que estão conosco. Eu desejo que a paz, a esperança e a alegria alcance a todos. E dizer para você que está passando uma dificuldade, que muitas vezes você se sente sozinho, abandonado, Deus tem uma palavra para você. A palavra de força, de esperança. Não pare, não desista. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Sempre será. Não há mal que dure para sempre. Não há tempestade que dure para sempre. Uma hora, essas nuvens tempestuosas passarão, um sol bonito vai brilhar na tua vida. Algo forte vai acontecer. Olha o que nós vemos há poucos dias, Jorge. Eu estava vendo uma reportagem, o Adriano, imperador, um menino lá da favela do Rio de Janeiro, jogando na Europa, nos melhores do mundo. Cristiano Ronaldo, que era para ser abortado, sobreviveu, nasce ali na ilha lá de Portugal, melhor jogador do mundo várias vezes. Grandes personalidades, que crianças na dificuldade, na luta, que se tornaram grandes pessoas. Já pensou?
se eles tivessem perdido a esperança lá no passado, então não perca a esperança não. Nós todos passamos por lutas, eu tenho muitas lutas. Eu tenho certeza que você, Jorge, Joyce, tem lutas. Nós temos batalhas, todos nós, independente de classe social. Cada um tem luta de acordo com sua plataforma. Exato. Né? Mas é não desistir e seguir em frente, porque Deus é maior. Obrigada, pastor, pela sua presença. Amém. Agradeço. Jorjão. Fica aí o convite, né, para o nosso próximo. Se quiser voltar, retornar. Como que é que você falou? Com melhores frases. Você gosta de 5 dicas aí? Foca nas 5 dicas. 5 dicas como ficar rico. O pastor não é rico, caramba. Não dá. Agradeço pela sua presença aqui. Amém. Finalizando nosso podcast. Pessoal, muito obrigada. Agradeço. E hoje agradecendo o nosso grande convidado, o pastor Jairo Sadraque. Esse foi o seu podcast Sem Farpas. Sem farpa, zero farpa, tropa, tá ligado?